Bem, então, como eu estava dizendo, Jesus inicia esse sermão do monte, chamado Sermão do Monte, com as bem-aventuranças. E eu quero trazer para você, da parte de Deus, a terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Algumas coisas importantes que nós temos que saber sobre as bem-aventuranças. A primeira delas é que as bem-aventuranças, elas são para todos aqueles que servem a Jesus. Elas não são como os dons, né? Quando você vai lá para 1 Coríntios 12, 1 Pedro 4, Romanos 12, em que os autores sagrados falam sobre dons espirituais, em que são dados para um e não para outros, de acordo com a vontade do Espírito Santo. Não, as bem-aventuranças, elas são para todos nós. Ninguém pode dizer assim: eu não recebi do Espírito Santo o dom da mansidão, então isso aí não é para mim. Eu posso chutar o pau da barraca, posso fazer coisas que vai ferir a outra pessoa, porque eu não tenho esse dom. Não tem isso. Bem-aventuranças, elas são para todos nós. Em segundo lugar, as bem-aventuranças independem das circunstâncias. Não, só posso viver isso aqui que está nas bem-aventuranças se as circunstâncias ajudarem, se as circunstâncias colaborarem comigo. Não, independe das circunstâncias. São totalmente independentes do que está acontecendo à nossa volta. Em terceiro lugar, as bem-aventuranças, elas são a vontade de Deus para nós. Não é algo opcional, não é como você comprar um item, você comprar um equipamento e você fala assim: esse item aqui é opcional, eu não quero ele. Não, todas as bem-aventuranças, elas são a vontade de Deus para nós. E você vai observar que cada bem-aventurança tem uma promessa, não tem? Se você olhar na sua Bíblia, você vai ver, toda bem-aventurança tem uma promessa. A promessa da bem-aventurança da mansidão é herdar a terra. Então as promessas das bem-aventuranças estão condicionadas à obediência a essa bem-aventurança. Estão condicionadas, você só vai receber aquela promessa se você fizer o que a bem-aventurança está dizendo. E em último lugar, a gente está falando de bem-aventurança. É um termo, é uma expressão comum na Bíblia. Bem-aventurados os que servem a Deus, bem-aventurados os que amam ao Senhor, bem-aventurado o homem que serve ao Senhor e anda nos seus caminhos. A palavra bem-aventurança significa uma extrema felicidade. Bem-aventurado significa mais do que feliz. Hoje esse tema felicidade está na moda aí no mundo secular. Isso não é ruim. É melhor falar de felicidade do que falar de tristeza. Isso é bom, não é ruim. Na perspectiva bíblica, a felicidade, ela está ligada à nossa vida com Deus, ao nosso relacionamento com Ele, a maneira como nós vivemos a palavra do Senhor de uma forma obediente. E eu quero focar a nossa atenção nessa terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos. E aí eu quero perguntar para você, de 0 a 10, o quanto que você acha que você é uma pessoa mansa? De 0 a 10, que nota que você dá para a tua mansidão? Não precisa falar em voz alta, que de repente é uma nota 1,5, 2. Então você não precisa, guarda aí para você, tá bom? Aí eu vou te fazer uma outra pergunta, é um exercício de memória. Quais são as situações na sua vida, no seu dia a dia, que mais tiram você do sério? Quais são os lugares, os ambientes que você frequenta, as situações que tiram você do sério? Por exemplo, fila de banco, trânsito parado. Quais são as situações que mais tiram você do sério? E quais são as 3 pessoas com que você convive que mais fazem você perder a cabeça? Não fale o nome delas, por favor. Você tem que levar o nome dessas pessoas em oração. E
de repente, o problema não são essas 3 pessoas, talvez o problema esteja em você, de não saber lidar com elas, né? Mas pense aí, quais são as situações, as circunstâncias, os ambientes, as pessoas que mais tiram você do sério? Você precisa levar tudo isso a Deus em oração. Você precisa levar isso ao Senhor, orar sobre isso, falar com Deus sobre isso, porque é a vontade de Deus que a gente pratique o que está aqui na palavra do Senhor. Agora é muito importante que, em primeiro lugar, a gente entenda o que não significa ser uma pessoa mansa, porque nesse momento algumas pessoas podem fazer confusão e estar se prejudicando, dizendo: não, estou sendo manso, quando na verdade você está prejudicando a sua vida. Então, em primeiro lugar, nós temos que entender o que não significa ser uma pessoa mansa. Ser uma pessoa mansa não significa que você tem que deixar as pessoas pisarem em você, certo? Então tem alguém lá pisando em você, humilhando você, tratando você que nem um capacho. Você fala: não, estou sendo manso. Não, você está sendo bobo. Você não está sendo manso, você está sendo bobo. Então ser manso não significa você deixar que as pessoas pisem em você, abusem de você, se aproveitem de você, certo? Ser uma pessoa mansa não significa que você não deva buscar os seus direitos. De repente você está sendo lesado por alguém ou por algo, e o direito do nosso país te protege, te dá amparo, e de repente você não usa aquele direito, que é do seu direito, porque você acha que você é uma pessoa mansa. Isso não tem nada a ver com mansidão. Olha o apóstolo Paulo, gente. O apóstolo Paulo, quando foi preso, ele apelou para a sua cidadania romana em uma das suas prisões. Ele foi preso, foi açoitado, e aí quando o comandante romano veio falar com ele, ele falou: como que vocês prendem um cidadão romano, batem nele, colocam ele numa prisão, sem que ele tenha chance de defesa? E quando ele falou isso, aquela autoridade romana ficou com medo, porque Paulo tinha direitos. Então, você ser uma pessoa mansa não significa você não ir atrás dos seus direitos. Não significa isso. Ser uma pessoa mansa também não significa deixar de agir com bravura, com garra, com coragem, em situações que exigem essa postura de você. Porque você pode ser uma pessoa que está agindo com energia, porque as situações exigem que nós sejamos enérgicos. Isso não significa você ferir os outros, você agredir as pessoas, não significa você dar um mau testemunho, porque há situações que exigem que você seja firme, que você se coloque, que você se ponha na situação de uma forma brava, no sentido não de nervosismo, mas de bravura, com coragem, certo? Você está entendendo? Há situações em que você precisa ser corajoso, corajosa. Quando Josué, ele foi tomar posse da terra prometida, o que Deus disse para ele? Josué, seja forte e muito corajoso. Seja forte e muito corajoso, porque o Josué ia enfrentar muitos inimigos. Tinha que ser homem, forte, corajoso, ir para a luta, ir para a batalha. Então, ser uma pessoa mansa não significa você deixar que as pessoas abusem de você, não significa não buscar os seus direitos, e não significa deixar de agir com bravura, com garra, com coragem, quando uma situação exigir que você haja dessa maneira, certo? Então fazemos a seguinte pergunta: ok, então se ser manso não significa isso, o que Jesus está querendo dizer quando ele fala de ser manso?
O que significa para a minha vida esse ser manso, a bem-aventurança da mansidão? O que Jesus está querendo dizer com isso? Bom, então do ponto de vista bíblico, do ponto de vista espiritual, a mansidão que Jesus está falando deve ser compreendida sob duas perspectivas. A primeira, a mansidão em relação a nós mesmos, em relação aos outros. Porque é óbvio que a Bíblia fala dessa mansidão. E essa mansidão, ela pode receber um outro nome: autocontrole ou domínio próprio. Então é dessa mansidão que Jesus também está falando. O quanto que nós temos autocontrole, o quanto que nós temos domínio próprio. Primeiro, autocontrole da língua. Domínio próprio com as nossas palavras. Eu quero convidar você, não agora, mas quando você chegar em casa, faça um estudo em Tiago capítulo 3. Veja lá o que o irmão de Jesus fala pelo Espírito Santo sobre a língua, o mau uso da língua. E não tem ninguém que leia aquele capítulo que escape dele. Não tem ninguém. É que alguns escapam mais e outros escapam menos. O livro de Provérbios diz que quanto mais a gente fala, mais a gente peca. E Jesus disse que aquilo que nós falamos revela o que está no nosso coração. O que Tiago fala no capítulo 3 da sua epístola é justamente sobre o controle da língua. Língua ali significa controle daquilo que falamos, daquilo que verbalizamos, controle daquilo que nós falamos. As palavras têm um poder muito grande. A Bíblia diz isso, que as palavras têm o poder de dar vida, mas elas também têm o poder de matar. Elas têm o poder de construir e o poder de destruir. Então nós temos que ter as nossas palavras sob controle. A gente não pode falar tudo que vem à mente e falar na hora. A gente tem que processar. A gente tem que aprender a fazer isso, a filtrar os nossos pensamentos, a controlar as nossas emoções, porque aquilo que falamos nada mais é do que o resultado dos nossos sentimentos, emoções e pensamentos. Então a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que estar o tempo todo monitorando as nossas emoções, os nossos pensamentos, para que a gente tenha controle daquilo que a gente vai falar. Porque a gente fere as pessoas com as nossas palavras, a gente machuca as pessoas, mas a gente pode dar vida para elas através das palavras. A gente pode dar conforto, direção, conselho, bons conselhos. Então, o controle da língua, o controle das emoções. A gente tem que ter as nossas emoções sob controle. Todas as emoções são humanas. Há emoções que são muito positivas, né? Como a alegria, a felicidade, o otimismo, a esperança, que também são virtudes cristãs. Mas há emoções que são muito perigosas, como a raiva, como o medo, quando ele é paralisante e não para nos proteger, o ódio, a amargura. Essas emoções, quando elas começam a nascer dentro da gente, a gente tem que percebê-las. E a gente tem que levá-las em oração a Deus. Mesmo que o lugar onde você está seja inadequado para a oração, mas ali onde você está, você tem que se conectar com Deus, se falar com Ele, pedir: Deus, me ajuda a controlar o que estou sentindo aqui agora, porque eu posso fazer uma besteira aqui agora. Quantas pessoas que têm as suas emoções totalmente fora do controle, e aí essas emoções elas serão expressas por meio de gestos, comportamentos, palavras, que ferem, que matam, que machucam. Eu fico com muita pena de crianças, irmãos, que crescem em lares assim. Os pais
tempo todo estão brigando, discutindo e se atacando um ao outro verbalmente e às vezes fisicamente também. E as crianças, elas vão aprendendo a como lidar com os conflitos de uma forma errada. Isso é muito ruim. Por isso que Jesus fala da mansidão. Bem-aventurados os mansos, mais do que felizes. Felizes são aqueles que têm o controle sobre a língua, sobre as emoções. Nós também temos impulsos, apetites físicos, necessidades físicas. Todo ser humano tem a necessidade de dormir, tem a necessidade de descansar, tem a necessidade de comer, de beber, de se vestir. O sexo também é uma necessidade biológica. Temos necessidades. E quando essas necessidades estão fora de controle, nós pecamos. É pecado dormir? Não é pecado dormir, mas a preguiça é pecado. É pecado comer e beber? Não é pecado comer e beber, mas a gula é pecado. O sexo em si é pecado? Não, o sexo em si não é pecaminoso. Deus apresentou o sexo para o primeiro casal: crescei-vos e multiplicai-vos. Mas o sexo fora do contexto do casamento, antes ou fora do casamento, ele é condenado por Deus. Então veja que a Bíblia nos ensina como a gente regula, como a gente tem ou deve ter sob controle essas nossas necessidades que estão na gente. Então a gente tem que ter autocontrole, domínio próprio, mansidão. Quanto que somos pessoas autocontroladas? Quanto que nós temos domínio próprio? Gente, é óbvio que quando estou falando isso, eu não estou dando aqui uma palestra sobre o comportamento humano. É óbvio que é sobre o comportamento humano, mas eu estou indo além disso. O que eu estou fazendo aqui é uma pregação sobre aquilo que a Bíblia fala sobre os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito, né? Um dos aspectos do fruto do Espírito. Paulo em Gálatas 3:23, ele diz que a mansidão e o domínio próprio são aspectos do fruto do Espírito Santo. Então, se nós temos o Espírito Santo habitando dentro da gente, se nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós, a gente tem que ajudar o Senhor, ajudar o Espírito Santo. E eu não estou falando nenhuma heresia, porque Paulo diz aos Tessalonicenses, quando ele diz, olha, não apagueis o Espírito. Paulo não está pensando na extinção do Espírito Santo dentro da gente. Quando ele diz não apagueis o Espírito, está falando, olha, não atrapalhem o agir do Espírito Santo na vida de vocês, para que os propósitos do Senhor se cumpram em vocês. É isso que Paulo está dizendo quando ele diz não apagueis o Espírito. Então nós colaboramos com o Senhor quando a gente se coloca diante de Deus, diante das situações difíceis, com o desejo de obedecer o Senhor. Eu sei que quando a gente está nervoso, quando a gente está frustrado, quando a gente está triste, quando a gente é provocado por uma situação, ou por pessoas que nos provocam, eu sei que colocar isso em prática é muito difícil. Eu sou um ser humano como você. Estou dizendo que colocar em prática o que eu estou falando aqui é fácil. Estou dizendo que é possível. E estou dizendo que isso é um aprendizado. Não é uma coisa que a gente faz de um dia para o outro. A gente tem que permitir aos poucos, aprendendo com Deus, a como ter domínio próprio, por essa capacitação que o Espírito Santo nos dá. Então a vida é um teste. As circunstâncias da vida nos dão testes, que nos provam. Quando você enfrenta uma situação que tira você do sério, que mexe com as suas emoções, as coisas do dia a dia, as coisas rotineiras, os problemas que você enfrenta. Cada vez que você enfrenta uma situação dessa, é uma oportunidade que você tem de viver o que a Bíblia está nos ensinando sobre a mansidão. A colocar em prática o que a Bíblia está nos dizendo.
E em terceiro lugar, quando Jesus ele fala desta mansidão, a bem-aventurança da mansidão, ele está falando, na segunda perspectiva, da mansidão em relação a Deus e a sua vontade. O quanto que nós somos mansos para a vontade de Deus. O quanto que nós somos mansos para aquilo que Deus quer para nós. Mansos, quando Jesus fala de mansos, ele está falando daqueles que se humilham diante de Deus por reconhecerem a total dependência que possuem do Senhor. Jesus está dizendo que são mansos aqueles que são humildes para com a palavra do Senhor, para com a vontade de Deus. Ou seja, pessoas que não endurecem o seu coração para Deus, que não dão as costas para a palavra e a vontade do Senhor. Porque endurecer o coração para a palavra de Deus, endurecer o coração para a vontade do Senhor, é uma forma de violência espiritual. É uma forma de violência contra o Senhor. Em que a pessoa diz: olha, eu não quero saber do que o Senhor quer para a minha vida. O que importa é a minha vontade, é o meu querer, são as minhas necessidades. Então isso é o oposto de ser manso para a palavra, humilde. Reconhecer que a vontade de Deus, ela deve ser obedecida e cumprida na nossa vida. Olha o que nós encontramos em Êxodo 32:9, não precisa abrir. Nesse texto em Êxodo 32:9, Deus disse assim para Moisés a respeito do povo de Israel: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Da onde que vem essa palavra cerviz? Essa palavra cerviz, ela vem da palavra cervical, que é essa região aqui, do pescoço. Por que dura cerviz? Por que dura cerviz? Porque é um povo que tem dificuldade de voltar-se. Deus está falando com a pessoa aqui atrás, ou do lado, e ela não se volta para Deus. Ela não se vira para Deus. Dura cerviz. Deus está falando com ela e ela faz de conta que não é com ela o negócio. Ela está ali, imóvel, dura, endurecido, o coração de pedra. Deus está falando com ela e ela não se volta para Deus. Dura cerviz é uma metáfora para dizer, para expressar o endurecimento do coração, que fica imóvel, que não se comove, que não se sensibiliza, que não se importa com o que Deus está falando. Isso significa dura cerviz. É por isso que na linguagem de hoje, essas palavras de Deus a Moisés estão assim traduzidas: eu conheço esse povo e sei que é muito teimoso. Teimosia. Você já deve ter visto muitas cenas assim, daquelas crianças que fazem escândalo no mercado. Você já não viu? A mãe fala: não vou te dar. Aí a criança: eu quero. Aí bate o pé, rola no chão do mercado, faz o maior escândalo. Teimosia. E aí pior ainda é quando a mãe faz um escândalo maior que a criança, né? Aí você entende porque que a criança faz isso no meio do mercado, porque a mãe é outra doida. Você não sabe quem é mais doido, se é a mãe ou se é a criança. Então, teimosia. A teimosia é o oposto à mansidão. É totalmente o contrário. Tá? Esse povo é muito teimoso, dura cerviz, coração duro. É por isso que Deus, falando através do profeta Ezequiel, é uma profecia para Israel, e Deus diz assim: eu darei a este povo de coração de pedra um coração de carne.
Jesus, ele disse: aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Jesus disse: eu comparo aqueles que ouvem a minha palavra e as cumprem, aquele sábio construtor que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade, a chuva, o vento forte, os rios, mas a casa permaneceu em pé. Porque assim é aquele que ouve a palavra e a cumpre. Mas a quem Jesus compara aquele que ouve a sua palavra e não a cumpre? Aquele que construiu sua casa sobre a areia. E eram as mesmas intempéries do tempo, chuva, o vento, a água, o rio, e a casa não suportou, porque não tinha um firme fundamento. A casa construída sobre areia é a pessoa de dura cerviz, é a pessoa teimosa para a palavra de Deus. Ela ouve, mas ela não quer cumprir, ela não quer obedecer. Então, se ela não cumpre, ela não obedece, ela vai sentir os efeitos disso na vida dela. Ela vai sentir, tanto no presente quanto no futuro. Então nós entendemos, meus queridos, pela palavra do Senhor, que nessas duas perspectivas de mansidão, que Jesus nos traz em Mateus 5,5, em relação à mansidão em relação a nós mesmos e a Deus, em relação a nós mesmos e aos outros, em relação a Deus e a sua vontade, essas atitudes, elas são próprias daqueles que são filhos de Deus, daqueles que nasceram de novo, daqueles que tiveram um encontro com Jesus, daqueles que são novas pessoas nele. Domínio próprio, obediência. É por isso que Jesus, ele promete, não é isso que nós lemos? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O quanto que o nosso coração tem sido manso para a palavra do Senhor. O quanto que o nosso coração tem sido manso para a vontade de Deus, humilde para a vontade do Senhor. O quanto que a gente não tapa os ouvidos. O apóstolo Paulo diz que nos últimos dias as pessoas não iriam suportar a palavra do Senhor. As pessoas não iriam suportar ouvir a mensagem do Evangelho. As pessoas teriam comichões nos ouvidos. É o contrário de ser manso para a palavra do Senhor. Mas olha a promessa para aqueles que são mansos. Jesus disse: porque eles herdarão a terra. Por que os mansos para com a vontade de Deus são mais do que felizes? São bem-aventurados, porque herdarão a terra. A terra aqui fala de um futuro que está por vir. Não está falando dessa terra aqui, porque essa terra aqui, a Bíblia nos revela que Deus vai destruir essa terra. Ela será destruída. E Deus fará novos céus e uma nova terra. E Deus vai trazer para essa nova terra a nova Jerusalém, a cidade celestial que Jesus foi preparar para aqueles que o amam. Em João 14:2, Jesus disse assim para os discípulos: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Gente, isso não é lindo? Fala a verdade. Preste bem atenção nessas palavras de Jesus. Eu vou preparar um lugar para vocês. Jesus foi preparar um lugar para aqueles que o amam, aqueles que o servem, para aqueles que o adoram. E esse lugar é a nova Jerusalém, que o apóstolo João viu descer do céu. E a nova Jerusalém, ela está ligada, conectada com a igreja de Jesus.
É para lá que nós estamos indo. Jesus foi preparar um lugar para nós. E olha o que diz Apocalipse 21, 1 e 2. O apóstolo João diz, nas revelações do Apocalipse, que ele viu novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra, essa que a gente está agora, passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Quem que é a noiva de Jesus? A noiva é a igreja. Somos nós. Então veja como que a nova Jerusalém, ela está conectada, ligada conosco, com a igreja de Jesus. Para lá que nós estamos indo. Foi este lugar que Jesus foi preparar. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão esta nova terra que Deus ele vai criar, onde estará a nova Jerusalém. O apóstolo João diz o seguinte: aqueles que têm essa esperança santificam-se a si mesmo. Os que têm essa esperança, em outras palavras, dedicam a sua vida a Deus, consagram sua vida ao Senhor, procuram tirar das suas vidas aquilo que Deus desaprova e procuram agradar a Deus em tudo o que fazem. Quero deixar esta mensagem de Deus com você, para a gente pensar e refletir e mudar. É um chamado à mudança, é um chamado ao arrependimento, é um chamado à transformação. Como que nós estamos lidando com as nossas palavras? Ninguém pode achar que fala o que quer, fala o que pensa, sem que não haja nenhuma consequência. Tem que entender que tudo que falamos tem uma consequência. Ninguém pode achar que vai tratar mal alguém, que vai ser grosso, estúpido com alguém, sem nenhuma consequência. Há pessoas que perdem a vida por causa de uma bobeira como essa. A gente vê isso o tempo todo na TV. Ninguém pode achar que quando você trata mal alguém, não aconteceu nada com a pessoa que está lá do outro lado. A gente não pode achar que as pessoas não têm nada a ver com os nossos problemas e que nós temos o direito de feri-las quando a gente está nervoso, quando a gente está irritado, e que ninguém tem nada a ver com a nossa vida. Essas coisas Deus está levando em consideração, e elas afetam diretamente o nosso relacionamento com Ele. Devemos ser mansos para a palavra do Senhor. Quando a gente para ler a Bíblia, a gente tem que ir para a leitura, para a meditação das Escrituras com o coração aberto, não com o coração incrédulo, um coração teimoso, um coração duro. Quando a gente para ouvir a palavra de Deus, a gente tem que ir com o coração aberto, disposto a ouvir, disposto a aprender o que Deus tem a dizer para nós. Então Deus ele vai nos ensinando, vai enchendo a nossa vida, e nós vamos praticando a palavra do Senhor, e vamos manifestando a glória de Deus na nossa vida, amém? Eu quero convidar você a fechar os teus olhos, abrir o teu coração. Nós vamos falar com Deus. Eu queria pedir para que você nesse momento, com os teus olhos fechados, com sua cabeça curvada, você pedisse para que o Espírito Santo mostrasse para você, sondasse o teu coração, te mostrasse qual a área da tua vida que você mais precisa nesse momento trabalhar para que haja mudança, para que haja uma transformação. Onde que você está tendo muita dificuldade para ser manso? Em qual lugar, em qual situação, com quais pessoas? Onde que você está tendo dificuldade? Quando você não é manso, quando você
age de acordo com as suas emoções, de ira, de raiva, de agressividade, isso prejudica muito a sua vida. Isso prejudica os teus relacionamentos familiares, o seu relacionamento conjugal, prejudica o seu relacionamento no trabalho. Tem muita gente que não para em emprego nenhum, porque a pessoa é um pavio curto. Tem gente que não para em lugar nenhum, porque ela não sabe lidar com gente, não sabe lidar com frustração, não sabe lidar com os nãos da vida. Então a pessoa é uma dinamite pronta a explodir. Tem que pedir ajuda do Espírito Santo para te ajudar a controlar essas suas emoções. Ou quem sabe você fala pelos cotovelos. Quando você percebe, você já falou o que não devia. Aquele segredo que alguém pediu para você não contar, já está todo mundo sabendo, porque você não sabe segurar segredo. Aí como que Deus vai usar a tua vida se você não sabe ouvir e guardar para você o que você ouve? Aí você vai perdendo credibilidade, vai perdendo a confiança das pessoas, você vai perdendo amigos, os amigos vão se distanciando. Então veja como que a falta de mansidão, ela só nos prejudica, ela só atrapalha a nossa vida, atrapalha a vida dos outros que estão à nossa volta. Falta de mansidão para com a palavra de Deus impede o nosso crescimento espiritual, impede a gente de conhecer mais a Deus, impede a gente de ter experiências com Deus, porque quando a gente não obedece a palavra de Deus, a gente não tem experiências com o Senhor. A gente só pode ter experiências com Deus se a gente obedecer à vontade dEle, obedecer os mandamentos do Senhor. E nós somente podemos obedecer os mandamentos do Senhor se o nosso coração for humilde para a palavra dEle. É por isso que as pessoas de coração duro para a palavra, elas não conseguem ter experiências com o Espírito Santo. Elas oram e não sentem nada, elas vêm para o culto e não sentem nada, elas ouvem uma música que glorifica a Deus, elas não sentem nada. O coração de pedra, permita que o Espírito Santo transforme esse coração num coração de carne, num coração humilde, coração sensível à voz do Senhor. Senhor meu Deus e meu amado Pai, eu oro para que neste momento Teu Espírito Santo esteja tocando o coração de cada vida, cada pessoa, de todas as pessoas que estão aqui nesse lugar, de todas as pessoas que agora estão nos assistindo e participando deste culto pela internet, seja na transmissão ao vivo ou nessa transmissão que está sendo gravada. Que o Teu Espírito Santo venha tocar o nosso coração e nos mostrar, meu Deus, onde que nós estamos deixando de ser mansos, e como esta falta de mansidão tem prejudicado a nossa vida, como esta falta de mansidão tem nos trazido prejuízos para os nossos sonhos, para os nossos projetos de vida, para os propósitos que o Senhor tem para nós. Por isso, Pai, eu peço-te que o Teu Espírito Santo sonde o nosso coração, sonde o mais profundo da nossa alma, e que o Senhor produza em nós arrependimento, e que o Senhor, por Tua graça e misericórdia, nos perdoe. Perdoa, Senhor, a teimosia do nosso coração. Perdoa, Senhor, o nosso coração muitas vezes empedernido. Perdoa, Senhor, a postura de dura cerviz da nossa alma. Senhor, nos perdoa, Senhor. Tenha misericórdia de nós.
Tenha misericórdia das áreas da nossa vida em que nós não temos tido controle, não temos tido domínio próprio. Quando tomamos as rédeas da nossa vida e não permitimos que o Senhor seja o Senhor dela. Senhor, nos perdoa, Senhor. E tenha misericórdia da gente, Pai. Tenha misericórdia de nós. E que o Senhor venha nos transformar nesta noite. Ou que o Senhor venha iniciar uma transformação na nossa vida, pelo poder do Teu Evangelho, pelo poder da Tua Palavra, pelo poder do Espírito Santo. Senhor, confessamos os nossos pecados e confiamos na Tua graça, confiamos no Teu amor, confiamos no Teu perdão, e que o Senhor comece em nós uma obra de restauração, de mudança de pensamento, de mudança de comportamento, em que nós venhamos ser mais parecidos com Jesus, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nas nossas ações, nas nossas escolhas, nas nossas decisões, nos nossos relacionamentos, nas nossas palavras, no nosso lidar com as situações difíceis. Ah, Senhor, nos ajuda a ter um coração de carne, um espírito sensível e obediente ao Senhor. Que o prazer da nossa alma, o prazer do nosso coração, seja o fazer a Tua vontade, cumprir o Teu querer, Senhor. Dá-nos um coração manso para a palavra do Senhor, para os mandamentos do Senhor. Crie em nós, meu Deus, crie em nós um coração puro e um espírito inabalável. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós nos rendemos aos Teus pés, Senhor. Nós nos rendemos aos Teus pés e entregamos a Ti a nossa vida. Tudo o que somos, tudo o que temos, nós entregamos em Tuas mãos. Fiquemos de pé, vamos adorar o Senhor. Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo, e a Tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A Tua presença é tudo que eu preciso. A
meu abrigo. E a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. É tudo que eu quero, eu preciso, Senhor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Que o nosso coração, Jesus, seja atraído pela palavra do Senhor, pela presença do Senhor, pela vontade do Senhor. Que o Senhor esteja assentado no trono do nosso coração, e que o Senhor estabeleça o teu senhorio sobre as nossas vidas, e que sejamos teus servos e servas que amam te servir e fazer a tua vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, Senhor. Em teu nome oramos, Senhor, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, eu quero fazer uma oração aqui nesse momento para aqueles que estão doentes, enfermos. Eu quero chamar vocês aqui à frente. Quem deseja receber oração, se você está doente, enfermo, eu também quero orar por aqueles que estão orando por algum milagre na sua vida, por um livramento, por um agir sobrenatural de Deus. Eu quero chamar você aqui à frente. Eu também quero orar por você que precisa tomar uma decisão importante na sua vida nessa semana. Você está diante de uma decisão importante a ser tomada. Eu quero chamar você aqui. Eu quero chamar também você que está orando por alguém ou por uma família que estão atravessando um momento difícil, e você tem se colocado como um intercessor, como uma intercessora dessa pessoa e dessa família. Se você quiser vir aqui à frente representando essa pessoa ou essa família, vem aqui. Nós vamos orar, nós vamos clamar ao Senhor, vamos ajudar você a interceder por essa pessoa. Vou pedir para que vocês venham mais aqui para o meio, gente. Vem aqui mais para frente, aqui, ó. Mais aqui no meio. Vamos ficar mais juntinhos aqui. E nós vamos orar ao Senhor, porque nós cremos que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pedimos, aquilo que nós pensamos. Amém? Jesus lhe disse: batei e abrir-se-vos-á, pedi e vos será dado, buscai e achareis. Amém? O Senhor Deus, Ele tem conhecido o teu coração, Ele tem conhecido as suas dúvidas, os seus temores, as suas preocupações, e Ele quer que você saiba que você pode confiar nele, que a sua vida está nas mãos dele. Ele nunca te deixará, Ele nunca vai desamparar você.
Senhor nosso Deus, nosso amado e bendito Pai, eis aqui esses meus irmãos e irmãs que estão aqui à frente, Senhor, e eu quero me unir em oração juntamente com eles. E esta oração que fazemos agora, Senhor, é oração pela sua intervenção divina, é oração, Senhor, pela sua intervenção sobrenatural sobre situações, circunstâncias onde nós não encontramos solução neste mundo, nas pessoas mais sábias, nos cientistas mais inteligentes. Nós não encontramos a solução nesse mundo, mas sabemos que em Ti, Senhor, em Ti não há impossíveis. Por isso que nós clamamos ao Senhor agora. E eu oro juntamente com esses meus irmãos e irmãs e colocamos diante de Ti, Pai, as nossas dores, o nosso sofrer, as nossas impossibilidades, que para Ti é possível, porque tudo é possível para o Senhor. Toma aqueles que estão doentes e enfermos em Tuas mãos, e que sobre eles venha a Tua cura, Senhor. Que toda doença, toda enfermidade, todo espírito de enfermidade saia em nome de Jesus, e que o Senhor venha manifestar a Tua cura sobre as pessoas que estão doentes, Senhor. Que elas sejam curadas agora, Senhor, das enfermidades físicas, mentais, emocionais. Que haja cura, libertação agora, em nome de Jesus. Toma em Tuas mãos, Pai, aquelas pessoas que estão colocando diante de Ti circunstâncias, Senhor, em que se exige uma ação sobrenatural do Senhor. Envia o Teu milagre, Senhor, para restaurar, para libertar, para prover necessidades. Envia o milagre, envia a direção para aqueles que precisam tomar uma decisão importante nessa semana, meu Deus. E às vezes, Pai, tomar decisão é tão difícil, porque nós não sabemos todas as coisas. Então, Senhor, lança luz sobre esse coração, lance luz sobre esta mente, e que o Senhor venha trazer a Tua direção, e ajude esse Teu filho, essa Tua filha, a tomar a decisão que precisa ser tomada, Senhor. Toma em Tuas mãos aqueles que estão aqui à frente, orando por outras pessoas, intercedendo por outras famílias, e eu me uno, Pai, a essas pessoas agora, nesta oração intercessória, em favor de pessoas que não estão aqui. Que o Senhor venha visitar essas pessoas onde elas estão, com o toque do Teu poder, com o toque da Tua transformação, com o toque da Tua libertação, com o toque da Tua cura, Senhor. Visita essas pessoas onde quer que elas estejam, Senhor, e que o Senhor venha curá-las, abençoá-las, em nome de Jesus. Estenda suas mãos a Deus, erga suas mãos a Jesus, e diga para Ele com as Tuas palavras, que você confia nele, que você espera nele, que a sua vida está nas mãos dele. Senhor querido, Pai Santo, nós entregamos a Ti as nossas vidas, porque nós somos do Senhor. Fomos comprados, lavados e remidos pelo Teu precioso sangue. Nós somos do Senhor, estamos ocultos, escondidos em Jesus. Obrigado por estarmos no Senhor, obrigado por nunca nos deixar, por não nos rejeitar, por perdoar os nossos pecados. Entregamos a Ti as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Volte para o seu lugar, abençoado, abençoada pelo Senhor.